Resposta do Sr. Allan Kardec, ao Sr. Redator da Gazette de Lyon. Senhor, enviaram-me um artigo, assinado por C.M., que publicastes na Gazette de Lyon de 2 de agosto de 1860, sob o título de Uma Sessão Espírita. Nesse artigo, se não sou atacado senão indiretamente, eu o sou na pessoa de todos os que partilham de minhas convicções. Isto, porém, nada representaria, se vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das práticas espíritas, cobrindo de ridículo e censurando os que as professam. Peço-vos permissão para fazer algumas retificações a respeito, esperando de vossa imparcialidade que publiqueis minha resposta, já que julgastes por bem publicar o ataque. Não penseis, Senhor, que eu tenha o objetivo de vos convencer, nem de retribuir injúria por injúria. Sejam quais forem as razões que vos impeçam de partilhar de nossa maneira de ver, não cogito em procurá-las, e as respeito, se forem sinceras. Só reclamo a reciprocidade praticada entre gente que sabe conviver. Quanto aos xingamentos usados, não é de meu costume utilizá-los. Se tivesseis discutido seriamente os princípios do Espiritismo, se a eles tivesseis oposto quaisquer argumentos, bons ou maus, eu teria podido vos responder. Mas como toda a vossa argumentação se restringe a nos qualificar de imbecis, não me cabe discutir convosco se tendes, ou não razão. Limito-me, pois, a destacar aquilo que as vossas asserções têm de inexato, fora de todo personalismo. Não basta dizer às pessoas que não pensam como nós, que elas são imbecis. Isto está ao alcance de qualquer um. É necessário demonstrar-lhes que estão erradas. Mas, como fazê-lo? Como entrar no cerne da questão, se não se conhece a sua primeira palavra? Ora, creio seja o caso em que vos encontrais, pois do contrário terias empregado melhores armas, que a acusação banal de estupidez. Quando vos tiverdes dado ao estudo espírita o tempo moral necessário, e vos previno que é preciso bastante, quando tiverdes lido tudo quanto puder fundamentar a vossa opinião, aprofundado em todas as questões, assistido, como observador consciencioso e imparcial, e algumas milhares de experiências, vossa crítica terá algum valor. Até lá, não passa de uma opinião pessoal, que em nada se apoia, e a respeito da qual podeis, palavra por palavra, ser pilhado em flagrante delito de ignorância. O começo de vosso artigo é uma prova. Dizeis: são chamados de espíritas certos alucinados, que romperam com todas as crenças religiosas de sua época e de seu país. Sabeis, Senhor, que esta acusação é muito grave, e tanto mais grave quanto é, ao mesmo tempo, falsa e caluniosa? O Espiritismo baseia-se inteiramente sobre o dogma da existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade após a morte, ou seja, a imortalidade da alma, as penas e recompensas futuras. Não apenas sanciona essas verdades pela teoria, é de sua essência prová-las de maneira patente. Eis porque tanta gente, que em nada acreditava, foi reconduzida às ideias religiosas. Toda sua moral se resume no desenvolvimento destas máximas do Cristo. Praticar a caridade, pagar o mal com o bem, ser indulgente para com o próximo, perdoar aos inimigos, numa palavra, agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Então achais estas ideias tão estúpidas? Terão rompido com toda a crença religiosa, os que se apoiam sobre as próprias bases da religião. Não, direis, mas basta ser católico para ter tais ideias. Tê-las, vá, mas praticá-las é outra coisa, ao que parece. É muito evangélico para vós, católico, insultar pessoas simples, que nunca vos fizeram mal, que não conheceis, e que tiveram bastante confiança em vós, para vos receber entre elas. Admitamos que estejam erradas, será cobrindo-as de injúria, e as irritando que as reconduzireis? Vosso artigo contém um erro de fato que, mais uma vez, prova vossa ignorância em matéria de espiritismo. Dizeis: os adeptos, em geral, são operários. Entendei então, Senhor, para vosso governo, que, dos 5 ou 6 milhões de espíritas que existem atualmente, a quase totalidade pertence às classes mais esclarecidas da sociedade. Entre seus aderentes, conta grande número de médicos em todos os países, advogados, magistrados, homens de letras, altos funcionários, oficiais de todas as patentes, artistas, sábios, negociantes, etc., pessoas que levianamente colocais entre os ineptos. Mas deixemos isso de lado. As palavras insulto e injúria vos parecem muito fortes? Vejamos. Pesastes bem o alcance de vossas palavras quando, depois de ter dito que os adeptos geralmente são operários, acrescentais, a propósito das reuniões lionesas. Pois ali não são recebidos facilmente os que, pelo seu exterior, possam denunciar muita inteligência. Os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples. Provavelmente foi isso que nos valeu, para sermos admitidos naquele lugar. E mais adiante, esta outra frase:
Depois de um pequeno discurso do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo que deveria encantar os espíritos, devido à sua simplicidade, começaram as perguntas. Não me recordo das chacotas relativas à pena de ganso, da qual, em vossa opinião, o médium espírita se servia, nem de outras coisas, também assaz espirituosas. Falo mais seriamente. Só farei uma simples observação. Vossos olhos e ouvidos vos serviram muito mal, porquanto o médium de quem falais, não se serve de pena de ganso, e tanto a forma quanto o fundo da maioria das perguntas e das respostas que referis em vosso artigo são pura invenção. São, pois, pequenas calúnias, através das quais quisestes fazer brilhar a vossa inteligência. Assim, segundo pensais, para ser admitido nessas reuniões de operários é preciso ser operário, isto é, desprovido do bom senso, e ali só fostes introduzido, porque certamente vos tomaram por um tolo. É provável que vos teriam fechado a porta, se vos tivessem julgado com bastante espírito, para inventar coisas que não existem. Já pensastes, Senhor, que não atacais apenas os espíritas, mas toda a classe operária, e, em particular, a de Lyon. Esqueceis que são esses mesmos operários, esses tecelões, como dizeis com afetação, que fazem a prosperidade de vossa cidade, através de sua indústria. Teriam sido criaturas sem valor moral, os operários que produziram Jacquard? De onde saíram em bom número os vossos fabricantes, que adquiriram sua fortuna com o suor do rosto e graças à ordem e à economia? Não é insultar o trabalho comparar seus teares a forcas infames? Ridicularizai-lhes a linguagem, e vos esqueceis de que o seu ofício não lhes permite fazer discursos acadêmicos. Será necessária uma franqueza excessiva, para dizer o que se pensa? Vossas palavras, Senhor, não são apenas levianas, emprego esta palavra por consideração, elas são imprudentes. Se algum dia Deus vos reservou dias nefastos, orai a Ele para que os tecelões de Lyon não se lembrem disto. Os que são espíritas se esquecerão, porque a caridade o ordena. Assim, fazei votos para que todos o sejam, uma vez que é no Espiritismo, que eles abrem os princípios de ordem social, de respeito à propriedade, e de sentimentos religiosos. Sabeis o que fazem os operários espíritas lioneses, que tratais com tanto desprezo. Em vez de se desequilibrarem num cabaré, ou de se alimentarem em doutrinas subversivas e quiméricas, nessa oficina que por zombaria comparais ao antro de Troponius, em meio a esses teares de 4 forcas, eles pensam em Deus. Eu os vi durante minha estada aí, conversei com eles e me convenci do seguinte. Entre eles muitos maldiziam seu trabalho penoso, hoje o aceitam com a resignação do cristão, como uma prova. Muitos viam com ciúme e inveja a sorte dos ricos, hoje sabem que a riqueza é uma prova ainda mais perigosa que a da miséria, e que o infeliz que sofre, e não cede à tentação, é o verdadeiro eleito de Deus. Sabem que a verdadeira felicidade não está no supérfluo, e que aqueles que são chamados, os felizes deste mundo, também padecem de cruéis angústias, que o ouro não acalma. Muitos se riam da prece, hoje oram e reencontraram o caminho da igreja, que tinham esquecido, porque outrora não acreditavam em nada, e agora creem. Vários teriam sucumbido no desespero, hoje porém, conhecem a sorte dos que voluntariamente abreviam a vida, resignam-se à vontade de Deus, pois sabem que têm uma alma, do que antes não estavam certos. Enfim, por saberem que estão apenas de passagem na terra, e que a justiça de Deus não falha para ninguém. Eis aí, Senhor, o que sabem, e o que fazem esses ignorantes, como os jamais. Talvez se exprimam numa linguagem ridícula, trivial aos olhos de um homem de espírito como vós, mas aos olhos de Deus, o mérito está no coração, e não na elegância das frases. Noutro lugar dizeis. Outrora a igreja era bastante poderosa, para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela castigasse em demasia, é verdade, mas detinha o mal. Hoje, considerando-se que a autoridade religiosa é impotente, não deveria outra autoridade intervir neste caso? Com efeito, ela queimava. É realmente lamentável que não haja mais fogueiras. Deploráveis efeitos do progresso das luzes. Não tenho por hábito responder os desrespeitos. Se só se tratasse de mim, eu nada teria dito, mas, a propósito de uma crença, de que me orgulho de professar, porque é uma crença eminentemente cristã, ridicularizais pessoas honestas e laboriosas, porque são iletradas, esquecendo que o próprio Jesus era operário. Vós as excitais por palavras irritantes, reclamais contra elas os rigores da autoridade civil e religiosa, quando são pacíficas e compreendem o vazio das utopias com que foram embaladas, e que vos metem medo, não percebeis que há muito mais entre o Espiritismo e Jesus do que pensas. Tive de lhes tomar a defesa, lembrando os deveres que a caridade impõe, e dizendo-lhes que, se outros não cumprem suas obrigações, isso não é razão para se afastarem do caminho reto. Aí estão, Senhor, os conselhos que lhe dou, são também os que lhe dão, os espíritos que cometem a tolice de se dirigirem a pessoas simples e ignorantes, e não a vós.
é que, provavelmente, sabem que serão mais escutados. A propósito, poderias dizer-me por que Jesus escolheu seus apóstolos entre o povo, e não entre os homens de letras? Sem dúvida porque na época, não havia jornalistas para lhe dizerem o que ele devia fazer. Direis, sem dúvida, que vossa crítica só atinge a crença nos espíritos, e em suas manifestações, e não os princípios sagrados da religião. Estou certo disto. Mas então, por que dissestes que os espíritas romperam com todos os princípios religiosos? É que não sabíeis em que eles se apoiam. No entanto, vistes um médium orar com recolhimento, e vós, católico, ristes de uma pessoa que orava. Se soubessem o que é a mediunidade ostensiva, não fariam isso. Isto só demonstra que não sabeis nada sobre o espiritismo e a mediunidade. Provavelmente não sabeis também o que são os espíritos. Os espíritos nada mais são que a alma dos que viveram. Almas e espíritos são, pois, uma única e mesma coisa, de modo que negar a existência dos espíritos é negar a alma. Admitir a alma, sua sobrevivência, sua individualidade, é admitir os espíritos. Toda a questão, portanto, se resume em saber se, após a morte, a alma pode manifestar-se aos vivos. Os livros sagrados e os pais da Igreja o reconheciam. Se os espíritos estão errados, essas autoridades também se enganaram. Para o provar, é preciso demonstrar, não por uma simples negativa, mas por razões concretas. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida, não pode mais pensar após a morte. Segundo, que, se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Terceiro, que, se pensa nos que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles. Quarto, que, se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que, se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Se conhecesses o estado dos espíritos, sua natureza, e, se assim me posso exprimir, sua constituição fisiológica, tal como eles nos descrevem, e tal qual a observação nos confirma, então saberias que espírito e alma, sendo uma única e mesma coisa, só há de menos no espírito corpo, de que se despoja ao morrer, restando-lhe, porém, um invólucro etéreo, que para ele constitui um corpo fluídico, com o auxílio do qual pode, em certas circunstâncias, tornar-se visível. É o que ocorre nos casos de aparições, que a própria Igreja admite perfeitamente, tendo em vista que de alguns faz artigos de fé. Dada esta base, às proposições precedentes acrescentarei as seguintes, pedindo-vos provar. Sexto, que, por seu envoltório fluídico, o espírito não pode agir sobre a matéria inerte. Sétimo, que, se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Oitavo, que, se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas, e lhe transmitir seu pensamento. Quando tiverdes demonstrado que tudo isto é impossível, por meio de raciocínios tão patentes quanto aqueles pelos quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira, então vossa opinião poderá ser levada em consideração em relação à espiritualidade. Objetareis, sem dúvida, que em suas comunicações os espíritos dizem, algumas vezes, coisas absurdas. Isto é verdade, e fazem mais. Por vezes dizem grosserias e impertinências. É que, deixando o corpo, o espírito não se despoja imediatamente de todas as suas imperfeições. É, pois, provável que aqueles que dizem coisas ridículas como espíritos, as disseram ainda mais ridículas quando estavam entre nós. Daí porque não aceitamos mais cegamente tudo, que vem da parte deles, do que o que vem da parte dos homens. Como, porém, não tenho a intenção de dar um curso, vou parar aqui. A mim bastou provar que tinhas falado do espiritismo sem o conhecer. Sugiro leiam um pouco mais sobre o espiritismo, ao menos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aceitai, Senhor, minhas respeitosas saudações. Allan Kardec. Revista Espírita 1860, outubro.